onde essa palavra ela se encontra em Romanos 10, versículo 9 ao versículo 13, onde a palavra do Senhor vai dizer assim para mim e para você nessa noite: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A palavra dessa noite é uma palavra de salvação, uma palavra de esperança para a minha e para a sua vida, onde a palavra começa a nos falar em Romanos 10, versículo 9: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. A palavra do Senhor nessa noite vai falar para mim e para você. Para mim e você ter a salvação, há uma necessidade de mim e você confessar ao Senhor Jesus. Tanto a minha pessoa como a sua pessoa, se não confessar ao Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador, não teremos a salvação. A salvação não é algo que alcançamos por algo dessa terra. A salvação não é algo que alcançamos através do estudo de teologia. A salvação não é através daquilo que eu aprendo, não é através daquilo que eu faço. A salvação se encontra em confessar a Cristo como o único e suficiente Salvador. Não há outro meio de salvação. Existem obras que nós podemos fazer para o nosso galardão, mas a salvação não existe outro meio a não ser a confessar a Cristo, a conhecer a Cristo como o único e suficiente Salvador. A palavra vai dizer para mim e para você que Deus ele amou o mundo de uma tal maneira que enviou o seu único Filho. Então Deus ele não enviou profeta, ele não enviou homens, ele enviou o seu único Filho que se fez homem. No princípio era o Verbo se fez carne e veio habitar entre nós. Foi necessário o Filho de Deus vir na terra, ele se diminuir, ele se chegar a ser como homem, sofrer como homem, mas porque não, ele não pecou, ele veio sofrer pela humanidade, ele veio sofrer por causa do pecado da humanidade, ele veio, ele não pecou, ele morreu puro, ele é puro e continua puro. Por isso que ele tem a salvação para mim e para você nessa noite. Meu amado, a palavra do Senhor vai nos dizer em Lucas 19, versículo 10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia se perdido. Então a palavra do Senhor vai dizer para mim e para você: visto com o coração crê para a justiça e com a boca faz confissão para a salvação. Então a necessidade de você confessar a Cristo, é necessidade de você reconhecer a Cristo como o Senhor da sua vida, como o Senhor que pode te salvar. Unicamente Jesus Cristo é o Salvador. E a palavra do Senhor vai nos dizer, meu amado, no versículo 11, porque a Escritura diz: todo aquele que crê não será confundido, porque crê no Salvador, porque crê no Filho de Deus, aquele que veio salvar a humanidade. Então a minha e a sua salvação se encontra em crer em Cristo Jesus, e nós estamos com Cristo, não seremos confundidos. Versículo 12, porque não há diferença entre o judeu e grego, porque um
Jesus, o mesmo, é o Senhor de todo, rico para com todos os que invocam. Então Jesus aqui já está falando em sua palavra. Olha, não há diferença em judeu, grego, hoje não há diferença. Todo aquele que invocar o Senhor Jesus, esse faz parte do plano de Deus. Todo aquele que invocar a Cristo, esse tem a salvação. A salvação, meu amado, a gente sabe que antes da morte e ressurreição de Cristo, Jesus, ele foi enviado para um povo, e esse povo, a palavra do Senhor vai dizer que esse povo rejeitou, esse povo não quis. Mas a palavra vai dizer que Jesus, ele morreu, em Romanos 4, versículo 25, Jesus, ele morreu pelo pecado da humanidade, mas ele ressuscitou para justificar a humanidade. Então Jesus Cristo é quem justifica o meu e o seu pecado, porque a mim e a você não se cabe eu e você querer nos justificar, porque nós somos falhos, nós somos pessoas limitadas, mas Cristo Jesus é aquele que justifica todo aquele que confessa o Senhor como Salvador da sua alma. Então aquele que confessa a Cristo, meu amado, e se achega a Jesus Cristo, reconhece Ele como único e suficiente Salvador, é Ele quem nos justifica, é Ele que é o advogado, é Ele que advoga a minha e a sua causa quando nós se arrependemos do nosso pecado. A palavra do Senhor vai nos dizer para mim e para você, não há nenhuma condenação para quem está em Cristo Jesus, mas tem um detalhe, que não anda segundo a carne, mas anda segundo o Espírito. Então existe uma caminhada nessa terra, para que eu e você não seja condenado. Nós não podemos viver segundo a carne, segundo os prazeres desse mundo, segundo as vontades da nossa carne, mas nós temos que andar em Espírito. Por que andar em Espírito? Porque o Espírito, ele nos convence de nossos pecados, o Espírito nos convence das nossas falhas, e ele vai nos preparando para ter encontro naquele grande dia. Então eu falo para ti, meu amado, a salvação nós te apresentamos nessa noite. A salvação é Jesus Cristo. O único Salvador da humanidade se chama Jesus Cristo. O único nome que tem o poder de salvar, curar e libertar a alma do homem é Jesus Cristo. E Jesus Cristo, ele já veio há mais de 2000 anos atrás. Ele cumpriu o propósito, ele veio morrer pela humanidade, ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Jesus Cristo é aquele que nem Satanás, nem mesmo a morte pode parar, e ninguém pode parar, porque ao terceiro dia ele ressuscitou. Mas ele fez uma promessa para a humanidade, que ele iria preparar uma morada, mas quando ele preparasse essa morada, ele voltaria para buscar um povo que rejeitou esse mundo, um povo que abriu mão para as coisas desse mundo e não andou segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então nessa noite, meu amado, se você está distante, confesse ao Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Se achega ao Senhor Jesus enquanto há tempo. Jesus, ele está voltando. Amanhã pode ser muito tarde, meu amado. A trombeta pode soar a qualquer momento. A palavra de Deus está se cumprindo. A palavra de Deus está se cumprindo. Quando o último homem nessa terra, ou homem ou mulher, se converter a Cristo Jesus, a palavra de Deus nos fala que seremos arrebatados, tirados dessa terra. Então pode ser hoje, meu amado, através dessa pregação aqui na QNR, talvez pode ser hoje que um se converta nesse lugar, mas eu falo para ti, meu amado, o tempo está acabando. Houve-se um clamor quando estava chegando a meia-noite. Aquelas 5 loucas não deu crédito, mas quando chegou a meia-noite, houve-se um clamor. Então pode haver um clamor a qualquer momento, pode haver um clamor a qualquer momento. Aí vem o noivo, mas agora o noivo não vai vir, meu amado. Agora Jesus, ele não vai vir como um cordeiro, não vai ser mais humilhado, não vai ser mais pisado, não vai ser mais morto.
agora ele vem como juiz, agora ele vem como o leão da tribo de Judá, agora ele vem para se assentar no trono e julgar toda a humanidade. Então eu falo para ti, mas não há nenhuma condenação para quem está em Cristo Jesus. Quer se absolver da sua condenação? Se confessa Jesus Cristo como Senhor da sua alma, confessa Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, porque todo homem fora de Jesus, ele está condenado. Todo homem fora de Jesus Cristo, ele está condenado. Pode ser o homem mais estudado nessa terra, que ele está condenado sem Jesus. Pode ser o homem mais rico dessa terra, que ele está condenado sem Jesus. Pode ser o homem mais importante dessa terra, que ele está condenado sem Jesus. Então nessa noite eu falo para ti, você quer ser absolvido da condenação? Se converta a Jesus Cristo, porque você só tem saída através de Jesus Cristo. Então que essa palavra entre no seu coração, que o Espírito Santo de Deus entre na sua casa com cura e salvação, porque só Jesus salva, cura e liberta.